e paz da parte do Senhor, amém? Amém. Quero convidar a amada igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Revelações, capítulo 3. Revelações, capítulo 3. Só quem conhece a Bíblia vai saber que livro é esse. Vou dar a dica, está passando na Record, não sei. Apocalipse, capítulo 3. É que no original, o nome do livro é Revelações. Apocalipse 3. Amém? Do verso 14 ao 17. Apocalipse 3, 14 até o 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Eu vou dar uma dica: o último livro da Bíblia. Ok? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, estas o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Oremos. Deus, a tua palavra será entregue nessa noite, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa primeiramente falar a minha vida, ó Deus. Como falar, ó Deus, ao coração de todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, no acampamento de carnaval da Igreja do Belo Jardim 2. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou tentar contextualizar a mensagem para que ela se torne mais suave aos ouvidos dos irmãos, né? Já que o texto ele é pesado em si, na sua estrutura homilética e principalmente teológica, e principalmente também por causa dos adolescentes, mas é necessário que essa mensagem seja entregue nessa noite. Querido, se você olhar para a tua vida, quais são os seus propósitos? Olhe bem para essa placa aqui, ó, para esse tema: juntos em um propósito. Não há dois propósitos, há um propósito. Se você olhar para a sua vida, quais são os seus propósitos? Para que a gente possa criar propósitos, nós temos que saber o que são propósitos. E propósitos, eles podem ser definidos como todos os nossos objetivos, ideais e metas que nós criamos na nossa vida, ou na nossa igreja, ou no seio da nossa família. A grande questão é que desde pequeno nós somos induzidos a criar os nossos propósitos e a sonhar com os nossos propósitos, né? Geralmente o pai induz o filho desde pequeno. Você pergunta para a criança: o que você quer ser quando crescer? Médica, advogado, procurador do estado, pastor? Desde pequeno nós já criamos os nossos propósitos e nós já começamos a idealizar e a trabalhar e a estruturar como que nós vamos alcançar os nossos propósitos. A grande questão é que quando a gente fala de propósito, a gente sempre atrela os nossos propósitos ao nosso bem-estar. Ou seja, eu tenho que ter um bom carro, é o meu propósito.
eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um bom trabalho, eu tenho que estar num meio relacional que sempre irá me fazer feliz. A gente sempre cria os nossos propósitos para o nosso bem-estar. Mas se eu te perguntasse nessa noite, para você que é casado, para você que é membro dessa igreja, para você que é membro de outra igreja, para você que é visitante, para você que é adolescente, se eu te perguntasse, o que você quer ser na igreja? A gente pergunta para a criança desde pequenininho, o que você quer ser quando crescer? E se Deus chegasse para você nessa noite e te perguntasse, o que você quer ser nessa igreja? Quais são os seus propósitos dentro da igreja de Cristo? Quais são os seus propósitos dentro da igreja presbiteriana? Desde pequeno, logo que eu me converti, eu sabia qual seria o meu propósito. Desde a minha época de adolescente, eu queria ser pastor presbiteriano. Era o meu propósito, era o meu sonho. Tanto que com 21 para 22 anos, eu deixei o Paraná, deixei minha família, entrei dentro de um ônibus 3 dias, fui parar no Ceará. Nem sabia para que lado era o Ceará. Quando eu entro no Ceará, estava acostumado lá no Paraná, estado bem mais desenvolvido, né? Emergente a nível de Brasil, plantação de tudo, de soja, milho e trigo para tudo quanto é lado. Quando eu chego no Ceará, pelo sul do Ceará, região mais seca, região dos Inhamuns. Olhava de um lado, gado morto. Olhava do outro lado, cabra morta. Olhava o leito do rio, não tinha, só tinha vaquinha. Rio Juruá, vamos supor. Olhava, não tinha nada, era tudo rachado. Eu falei, meu Deus, para onde que eu estou indo? Mas era Deus que estava me conduzindo. Era Deus que estava colocando um direcionamento na minha vida. Mas quando a gente faz essa pergunta para dentro da gente, o que eu quero ser dentro da igreja? Qual é a minha função dentro da igreja? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério dentro da igreja? A gente tem que admitir uma coisa muito séria. Hoje, a igreja, e quando eu falo de igreja, eu estou falando da instituição, não estou falando da placa da igreja, mas eu estou dizendo da instituição religiosa. A igreja hoje no Brasil, ela sofre uma crise de identidade e de propósitos muito grandes. Se a gente perguntar hoje qual é o propósito de uma pessoa na vida da igreja, se a gente perguntar hoje para qualquer crente de outras igrejas, qual é o teu propósito dentro da igreja? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, meu propósito é ficar rico. Porque a teologia da prosperidade impregna na cabeça das pessoas através dos cultos de prosperidades, através da televisão, que você tem que ir na igreja para você barganhar com Deus, porque Deus é obrigado a te abençoar. O propósito do crente hoje é ficar rico dentro da igreja. O propósito do cristão hoje, ou que se diz de cristão, é prosperar, ou é ser batizado com o Espírito Santo, ou é ter um êxtase. Se você perguntar para um jovem, para um adolescente hoje, por que você vai na igreja? Ele vai olhar e vai dizer assim, eu vou na igreja primeiro porque não tem nada para fazer em casa. Eu vou na igreja porque minha mãe é crente, me enche o saco e eu tenho que estar lá na igreja. Hoje em dia, a mocidade, a juventude, ela perdeu a razão de não estar na igreja, mas ela perdeu a razão de ser igreja. Na verdade, se você olhar para a ideia, para o propósito de igreja hoje, as igrejas hoje não vivem com propósito. Mas hoje, a maioria das igrejas, elas vivem sem propósito. E agora eu quero dar uma contextualizada muito interessante, muito importante. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando simplesmente do templo, mas eu estou falando do que a Bíblia nos ensina. Eu estou dizendo que a igreja é você. Você é templo, você é morada do Deus Altíssimo. E você, consequentemente, perdeu a razão de adorar a Deus. Você perdeu a razão do que está lá na confissão de fé, no catecismo breve. E no maior também tem essa ideia que eu vou lançar. Qual é a razão da tua existência? Ser rico aqui na terra.
Minha razão é ser um ministro de louvor e ganhar muito dinheiro. Não. A tua razão aqui na terra é viver para a glória de Deus. A igreja, você, enquanto igreja, ela perdeu a sua razão de existência. A igreja não tem mais o propósito de servir a Deus. A igreja, ela não é mais soteriológica. A igreja, ela não é mais proclamadora da salvação. Eu acho engraçado que nos dias atuais, a gente está muito preocupado em trabalhar na infraestrutura da igreja. Nós queremos igrejas, templos altamente confortáveis, com ar-condicionado, com bom ministério de louvor. Nós queremos e pagamos os nossos pastores muito bem para pregar muito bem no culto de domingo à noite. Hoje em dia nós estamos mais preocupados na estrutura do conforto do templo do que no desenvolvimento de pessoas. A igreja, ela perdeu tão grandemente a razão de ser igreja, que hoje a igreja, ela não investe mais no crescimento espiritual, relacional do crente, mas ela investe na igreja, ela investe na estrutura. E é impossível eu, não como pastor, mas eu como cristão, eu olhar para a realidade espiritual da igreja e ver que está sendo investido muito na estrutura física de uma igreja e investido pouco, muito pouco, no crescimento e no desenvolvimento das famílias que se fazem presente dentro da igreja. Hoje em dia a gente não se preocupa com salvação. Hoje em dia nós não se preocupamos com santidade. Se a gente vai nas igrejas, as igrejas hoje só falam de dinheiro, as igrejas só falam de barganha com Deus, as igrejas só falam de campanha para tentar negociar alguma coisa com Deus. Outro dia eu fiquei escandalizado, e olha que isso é mentira. Tem um vídeo que rola no Facebook, o determinado pastor de uma igreja, não cito o nome por questão de ética, chegou e falou: teve um empresário que deixou aqui no estacionamento, no piso inferior do templo, uma Evoque, uma Land Rover de 290 mil reais, e ele deixou um bilhetinho: este é o meu sacrifício à igreja. Deus não está preocupado se você entrega carro para a igreja. Deus não está preocupado se você entrega casa para a igreja. Ele não quer isso da tua vida, mas Ele quer você. Por isso que o tema da minha mensagem nessa noite é revelações a uma igreja sem propósito. Há mais ou menos 15 anos atrás, um pastor dos Estados Unidos escreve um livro que se tornou um best-seller, Manual de Crescimento de Igreja, Uma Igreja com Propósito. E o meu professor de seminário presbiteriano de Fortaleza, reverendo, esqueci o nome dele, Alfredo dos Santos Oliva, há 5 anos atrás escreve Uma Igreja sem Propósito. E eu estava lendo esse livro no e-book que eu tenho lá em casa. Ele defende, ele afirma e ele prova que hoje em dia as igrejas, elas perderam totalmente o seu propósito. Elas perderam a realidade espiritual, elas perderam o encontro com Deus, elas perderam o sentido real de adoração e vivência a Deus. E se a gente pegar o nosso modelo de igreja nos dias atuais e confrontar com todas as 7 igrejas da Ásia, a qual a carta de revelações, a qual o livro do Apocalipse foi escrita, nossa igreja se parece com Sardes, nossa igreja se parece com Esmirna, nossa igreja se parece com Filadélfia, que era um modelo aprovado por Cristo naquela época do que era ser igreja. Hoje em dia tem igreja Filadélfia para tudo quanto é lado. Mas ninguém quer ser como a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque enquanto Paulo escrevia a carta dele às igrejas, ou escrevia a carta dele aos pastores que eram seus auxiliares, chamadas cartas pastorais, João,
o apóstolo, ele é usado pelo próprio Cristo Jesus a escrever um bilhetinho para a vida da igreja de Laodiceia. De todas as igrejas, a igreja de Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum elogio da parte de Jesus. Nenhum. Foi só pito. Foi só bronca. Foi só, que nem fala lá no Ceará, foi só na titela, foi só na porrada. Porque aquela igreja, ela tinha perdido o propósito de ser igreja. Aquela igreja não tinha mais os princípios, ela já tinha perdido a essência do que era ser a igreja. Mas como que era a cidade de Laodiceia naquela época, para que vocês possam entender? Laodiceia era uma igreja a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica para aquela época. Por que ela era rica? Porque ela era um entroncamento comercial. As 3 principais rodovias do Império Romano, dentro da Ásia, passavam dentro de Laodiceia. É como se tem uma cidade lá no Ceará, chamada Santa Quitéria. Santa Quitéria fica no coração do Ceará. As 4 principais rodovias que jogam a direção do estado passa por dentro de Santa Quitéria. Se tu quer ir para o norte do estado, tu passa em Santa Quitéria. Se tu vai descer para o sudoeste do estado, para o sul do estado, tu tem que passar em Santa Quitéria. Laodiceia não era diferente. Laodiceia era uma cidade altamente estratégica, porque ela era comercial. A cidade, ela tinha na época a maior faculdade de medicina da Ásia. Todos os estudantes de medicina, é como se fosse a cobija dos dias atuais. Todos os estudantes de medicina, eles tinham que ir a Laodiceia. E Laodiceia tinha a principal especialização daquela época, a principal pós-graduação daquela época. A Universidade de Medicina de Laodiceia, ela tinha a especialidade para quem queria se formar em oftalmologia. Laodiceia também era uma cidade altamente empresarial. Laodiceia, ela tinha também uma indústria farmacêutica que criava remédios para os olhos, ou seja, colírio já existia naquela época. E Laodiceia também tinha uma pecuária de ovelha negra. Era uma raça de ovelha que tinha naquela época negra, em que era cortado o pelo justamente para poder fazer a roupa. Então Laodiceia era uma cidade que era emergente. Se a cidade era rica, os irmãos da igreja também eram ricos, eram abastados. Os irmãos daquela igreja tinham posses. Mas uma grande problemática nasce na vida daquela igreja. Aquela igreja, ao decorrer dos anos, a cidade naquela época era tão rica, mas tão rica, que na década de 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto naquela região, a cidade foi destruída. E ao contrário das outras cidades que precisaram do dinheiro do Império Romano para se reconstruir, aquela igreja não precisou de investimento externo. Ela tinha o próprio banco de finanças dela. Ela era muito rica. E a igreja, como eu disse, não era muito diferente. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha posses, porém era uma igreja que tinha perdido totalmente os seus propósitos. Só que daí você começa a pensar uma coisa muito interessante no teu coração. Marcos, quais são os sinais de uma igreja que perdeu o seu propósito? Quais são os sinais de uma igreja que entrou em processo de declínio, entrou em processo de declínio em relacionamento com Deus? Quais são os sinais de uma igreja que está morrendo? E essa igreja é você, meu irmão. Essa igreja sou eu. Se coloque no lugar de Laodiceia. Primeiro, a igreja, aprenda, a igreja se torna sem propósitos quando ela é reprovada por Deus. A igreja, ela se torna totalmente sem propósitos
Quando Deus olha para ela e diz: você precisa rever os seus conceitos do que é adoração. Você precisa rever os seus conceitos do que é igreja. Você precisa rever os seus conceitos e voltar ao primeiro amor para que você volte a pregar o genuíno evangelho. Na verdade, a igreja de Laodiceia, ela tinha perdido totalmente a esperança. Se você olhar para a vida da tua igreja hoje, se você olhar para a vida dos irmãos que estão em comunhão na tua igreja hoje, você poderia dizer que a tua igreja ela é aprovada por Cristo, ou você pode dizer que a sua igreja é reprovada por Cristo? Quem pode ler para mim o verso 15 e o verso 16? Só o verso 15 por enquanto. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eita. Não, pode continuar. Quem dera fosses frio ou quente. Ok. Eu conheço as suas obras, que você não é nem frio e nem quente. Você é morno. Deus, olha todos vocês, olhem para mim. Deus conhece a igreja que está no teu coração. Deus sabe que você perdeu o primeiro amor. Deus sabe que você perdeu a razão de pregar o evangelho. Deus olha para o teu coração e não encontra mais adoração. Deus olha para o teu coração e vê que a tua oração não passa desse teto. Você precisa olhar para dentro de você enquanto igreja e procurar uma restauração íntima e verdadeira com Deus. Cristo, que escreve literalmente a igreja de Laodiceia, ele olha para aquela igreja e diz assim: eu conheço as suas obras, que você não é frio e que você não é crente, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deixa eu contar outro contexto, agora hidrográfico, da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela era rica, mas ela não tinha água. Ela não tinha água. E ela precisava de 2 canais de água. Um vinha com água gelada de uma cidade a 6 milhas de distância. A outra vinha com água quente, termal, água que curava, água medicinal, que vinha através de um canal aproximadamente a 10 milhas de distância. Só que quando essa água quente, que curava, que era para beber, que era para ser consumida, ela saía quente da cidade dela. Quando a água passava pelo canal, que essa água chegava em Laodiceia, ela chegava morna. Jesus Cristo pega, faz uma comparação para que as pessoas, os irmãos da igreja de Laodiceia, olhassem para eles e vissem que aquela igreja estava totalmente reprovada. Vamos lá? Igreja é você, igreja sou eu, ok? Jesus pega o contexto da cidade de Laodiceia e diz: olha, os canais do seu coração, os canais da sua vida estão totalmente mortos. Estão mornos, e você está morrendo na minha presença. A igreja de Laodiceia, depois da volta de Jesus, depois da ascensão de Jesus ao céu, ela tinha perdido a esperança do que era ser a igreja. Na mente dos irmãos da igreja de Laodiceia, eles pensavam assim: o noivo se foi, não sabe quando volta, a gente ficou esperando, então vamos para o oba-oba. Mas Cristo usa o apóstolo João para dizer: você está morno diante da minha presença. Eu estou a ponto de vomitar a tua religiosidade da minha boca. Os irmãos da igreja de Laodiceia iam para a igreja para não ficar assistindo Fantástico no domingo à noite. Os irmãos da igreja de Laodiceia iam para o culto no domingo à noite porque não tinha nada para fazer na cidade naquela época. Se não tem nada para fazer, eu vou para a igreja.
Jesus está demorando a voltar mesmo? Morno, sem razão, totalmente reprovado por Deus. Na verdade, quando Cristo usa a vida do apóstolo João, ele estava querendo trabalhar a reforma no interior do coração de cada crente que estava dentro daquela cidade, dentro daquela igreja. Ele estava querendo mostrar àquela igreja que, através daquela analogia, que eles precisavam rever os seus conceitos do que era adorar a Deus. Como que está a sua vida diante de Deus nessa noite? Eu não te conheço. A gente brinca, a gente desce no tubolama ali, né? Fica com 1 quilo de lama nos olhos, 2 quilos de lama em cada ouvido. A gente brinca, mas eu não te conheço. Quem se conhece é você. Se Cristo olhar para a tua vida nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que é a igreja, Ele vai olhar e vai ver que a tua vida é totalmente aprovada diante dele? Ou Ele vai olhar para você e ver que você está totalmente morto e acabado diante dele? Você pode esconder do seu coração do reverendo Bujac. Você pode esconder o seu coração do reverendo Marcos de Acrelândia. Mas você não esconde o seu coração de Cristo. Porque Cristo, em sua santidade, Ele tem o poder de entrar dentro de você agora, e ver se a sua adoração, e ver se a sua vida é morna diante de Deus. Na verdade, Ele quer tirar a mornidão, a água morna que está no seu coração e queimar o seu coração, colocar o amor dele na sua vida, para que você o adore em espírito e em verdade. Para que Ele coloque no teu coração e diga no teu coração: olha, meu filho, eu vou voltar, eu vou retornar. Só que para você subir a eternidade, o teu coração precisa estar quente. O seu coração precisa queimar de amor por Cristo. A tua vida não precisa de religiosidade, meu irmão e minha irmã. A tua vida não precisa de um relacionamento fútil, superficial, só para você dizer que você faz número na tua igreja. A cidade de Laodiceia, há 2000 anos atrás, ela tinha o sonho de se tornar a grande potência econômica daquela época. A igreja de Laodiceia tinha o sonho de se tornar, entre as 7 igrejas, a igreja mais rica, mais poderosa, que tinha o melhor louvor daquela época. E foi a única que foi totalmente reprovada por Jesus. Quantos irmãos de Filadélfia nós temos aqui nessa noite? Quantos irmãos aprovados, totalmente aprovados por Deus, nós temos aqui nessa noite? E quantos irmãos de Laodiceia nós temos aqui nessa noite? Você se conhece. Deus não quer você como religioso. Deus quer você como um crente verdadeiro. Um crente usado lá na faculdade, um crente usado lá no teu emprego, um crente usado sendo modelo lá no teu casamento. É isso que Ele quer fazer com a tua vida. Outra coisa, uma igreja se torna sem propósitos quando ela se torna autossuficiente de Deus e dos seus irmãos. Uma igreja se torna totalmente sem propósito, uma vida totalmente sem propósito, quando o crente, ele acha na cabeça dele, ele pensa na cabeça dele, que ele não precisa mais dos conselhos do seu pastor. Um crente, ele está morto, ele está reprovado diante de Deus, ele perde os seus propósitos, quando ele pensa que ele não precisa mais dos conselhos do seu pastor. Quando ele pensa que ele é autossuficiente dos seus irmãos. O reverendo Alfredo dos Santos Oliva, que é o autor do livro, ele diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica e forte,
mas ela foi altamente criticada por Jesus Cristo pela sua autossuficiência. Na mente daquela igreja, ela pensava assim: eu sou rica, eu estou numa cidade rica, eu tenho gente rica dentro da igreja, então eu não preciso das outras igrejas menores. Eu não preciso mais ser dependente de outras igrejas ou de outros irmãos. Na verdade, a igreja de Laodiceia, ela tinha perdido a essência dela, porque ela não se dobrava mais diante de Deus. Ela chegou a um ponto de se tornar autossuficiente de Deus. Ela não precisava mais de Deus. Ela tinha dinheiro, ela tinha posses, ela tinha grana. Ela não precisava mais dos irmãos daquela igreja. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Na verdade, Jesus Cristo estava querendo que a igreja de Laodiceia, que os crentes de Laodiceia aprendessem que eles precisavam um dos outros. Não existe a essência do que é igreja, não existe a essência do que é corpo de Cristo, se todos não estiverem juntos. Não existe propósito dentro da igreja se todos não estiverem juntos. É lógico que na tua adoração, Deus olha para o teu coração e vê a adoração. Mas quando é para trabalhar na igreja, quando é para se transformar numa igreja viva, numa igreja eficiente, numa igreja adoradora de Cristo, Deus precisa que todos os irmãos estejam juntos. Eu vou usar de uma analogia aqui, mas pelo amor de Deus, vocês, os que têm um pouco mais de entendimento, não interpretem errado. Se você pegar um filete de macarrão, você quebra ele fácil? Você quebra. Se você pegar um pouquinho mais, você quebra. Se você pegar um pacote de macarrão e tentar quebrar ele, tem um monte de macarrãozinho ali dentro. Você quebra, mas quebra com um pouquinho de mais dificuldade. Mas se você pegar um monte de pacote de macarrão e tentar quebrar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Por quê? Porque todos estão juntos. Essa era a ideia do fascismo na Itália na Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu usei da analogia. Queridos, quanto mais a igreja de Laodiceia se dissolvia na sua autossuficiência, de um irmão olhar para o outro e dizer: eu não preciso de você, eu sou o melhor na pregação, eu sou o melhor no louvor, ou eu sou o melhor no que eu faço dentro da igreja. Jesus Cristo olhava para aquela igreja e dizia assim: está tudo errado. Não existe crente que se diz autossuficiente dentro da igreja. Eu preciso dos meus irmãos lá em Acrelândia, todos, com todos os defeitos e com todas as virtudes e qualidades. Eu preciso. Não tem como, você tem que aprender uma coisa, igreja de Laodiceia. Não tem como você crescer no corpo de Cristo isoladamente. Não existe crente sozinho. Quando a brasa sai do braseiro, ela apaga. Ela só é brasa viva quando ela está dentro do braseiro. Você entende isso? Você só é forte no caminho do Senhor. Você só é forte dentro da igreja a partir do momento que você caminha com teu irmão. Por isso que você tem que olhar para dentro da tua vida e fazer uma pergunta: o meu coração está com o propósito de Deus, ou o meu coração está totalmente reprovado por Deus? O grande defeito da igreja de Laodiceia é que ela era totalmente rica. No coração dela, ela não sentia falta de nada. Ela tinha posses, ela tinha tudo, mas ela não tinha mais Jesus. Aquela igreja, na verdade, ela se tornou uma igreja altamente orgulhosa. A igreja de Laodiceia, na verdade, ela era uma igreja sem propósito, porque ela tinha começado a ter práticas mundanas dentro da igreja.
Quem conhece esse termo aqui, puritano? O Beto eu sei que conhece porque estuda. Quem conhece esse termo aqui, puritano? Levanta a mão. Puritano foi um grande movimento reformado no século XVI, lá na Inglaterra, em que um grupo da igreja não aceitava o pecado no seio da igreja. Eles não aguentavam conviver com o seio do pecado, com as práticas do pecado dentro da igreja. Os puritanos foram capazes de cortar a cabeça do rei, justamente porque eles queriam uma igreja independente do Estado, uma igreja que era totalmente voltada às sagradas escrituras e à prática dessas sagradas escrituras. Mas uma das coisas mais interessantes dos puritanos do século XVI é que eles não eram autossuficientes, eles eram dependentes uns dos outros. Eles tinham dinheiro, mas eles também tinham humildade naquela época. Quando, meu amado e minha amada, que a riqueza, que as posses, que o dinheiro atrapalha a vida da igreja da mesma maneira que estava atrapalhando a igreja de Laodiceia. Porque Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, vocês têm dinheiro, mas vocês são miseráveis, pobre. Eles tinham dinheiro, mas era pobre de relacionamento com Deus. Eles tinham grana, mas eram pobre de vida com o Espírito Santo. Quando que o dinheiro atrapalha a vida da igreja? Quando nós pensamos que o nosso dinheiro é sinal de prosperidade de Deus. E isso está impregnado na vida da igreja, nos cultos de prosperidade. Quanto mais se tem dinheiro dentro da igreja hoje, mais um irmão pisa a cabeça do outro. Outra coisa, o dinheiro se torna um malefício na vida da igreja, como se tornou um malefício na igreja de Laodiceia há 2000 anos atrás, quando nós pensamos que o dinheiro pode comprar cargos na igreja. Isso aconteceu muito na igreja católica, na chamada Era Negra, em que os cargos de papado, de bispo, de cardeal, eles eram comprados, e por alto preço. Não era por chamado, não era por vocação, não era por conhecimento da Bíblia. Você tinha grana, você se tornava papa para tirar dinheiro do povo, para se tornar mais rico ainda. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Outra coisa, o nosso dinheiro se torna um problema na vida da igreja quando ele interfere na relação com o nosso irmão. Olha, lá está entrando um irmão que tem um carrão, que tem um big apartamento, e ele tem cargo no governo do estado, então vamos venerá-lo. Você tem que estar nos primeiros bancos. Na verdade, Jesus Cristo queria mostrar para a igreja de Laodiceia que a igreja de Laodiceia, ela precisava voltar a servir a Cristo. Você precisa olhar para a tua vida, meu irmão e minha irmã, e se descobrir como um verdadeiro adorador. Parar de brincar de ser crente, dobrar os seus joelhos. Outro dia eu estava vendo uma estatística muito interessante na internet, de todas as conversões, de 100% das conversões que há, 53% das conversões dentro da igreja acontece na faixa de 9 anos de idade até 17 anos de idade. E depois, o grande esvaziamento das igrejas acontece no período em que a molecada entra dentro da igreja, esvazia o coração de Deus, enche o coração de ideologias marxistas e vai para o mundo. Nada contra na cutucada, mas você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Você tem que ver, meu amado e minha amada, que você depende do teu próximo, que você depende do pastor da tua igreja, que você depende dos presbíteros da tua igreja para te aconselhar. Quanto tempo você que está aqui nessa igreja não chega com um presbítero da tua igreja e fala: irmão, passa lá em casa, vai orar por mim, eu estou precisando ser aconselhado. Terceira e última coisa para que eu possa encerrar: uma igreja, ela se torna sem propósitos quando ela se vê cega.
Uma igreja, ela se torna sem propósitos quando ela se torna cega. Queridos, uma pessoa cega é uma pessoa que perde totalmente o campo de orientação, de visão. Uma pessoa cega é uma pessoa que não consegue mais ter direção dos seus passos sozinha. E isso Jesus Cristo estava querendo mostrar numa analogia muito interessante para a vida da igreja de Laodiceia, para os crentes de Laodiceia. É como se Jesus Cristo colocasse na cabeça daquele povo: poxa, vocês têm uma faculdade de medicina que é a melhor do Oriente Médio na época. Vocês têm uma pós-graduação em oftalmologia, vocês têm um laboratório de colírio. E vocês não vê, vocês da igreja não vê que vocês estão cegos, que vocês perderam uma direção da eternidade, que vocês perderam a direção do caminho do céu? Jesus Cristo estava mostrando isso para todos os crentes daquela igreja. A carta revelada pelo próprio Jesus, ele prega a comparação, ele tenta abrir os olhos dos irmãos daquela igreja, dizendo: vocês são cegos, vocês estão cegos, vocês não conseguem ver que vocês estão totalmente separados de mim. E a igreja de Laodiceia naquela época se achava bambambam entre as 7 igrejas. Na mente dos líderes daquela igreja, porque aquela igreja é endereçada ao anjo da igreja. Aquela carta ela é endereçada ao pastor daquela igreja. Para o pastor da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, ele estava bem, ele tinha tudo, mas na verdade Jesus Cristo ele chega com aquela bomba e diz: abre teus olhos, a igreja está cega, a igreja perdeu o campo de visão. Olha para a tua vida, jovem. Olha onde que Deus quer te usar. Abra as visões do teu coração e veja que Deus quer te usar dentro dessa igreja do Belo Jardim, que Deus quer te usar lá em Acrelândia, que Deus quer te usar na tua igreja, que Deus quer te usar lá na igreja da Floresta. Abra o teu coração para que verdadeiramente Jesus Cristo possa iluminar o teu coração. Você e eu, nós precisamos perceber que muitas vezes nós somos cegos diante das revelações que Cristo coloca sobre a nossa vida. Aquela cidade fabricava remédios, aquela cidade fabricava colírios, abria os olhos de muitas pessoas naquela região. Mas para Jesus Cristo aquela igreja não conseguia enxergar um palmo na frente do seu nariz. Quando Jesus, na verdade, denuncia o pecado daquela igreja, quando Jesus denuncia as faltas daquela igreja, era justamente para que os irmãos daquela igreja pudessem perceber que eles precisavam de uma reforma, que eles precisavam rever os seus propósitos com Cristo. Será que você que está aqui nessa noite não precisa, juntos, rever os seus propósitos do que é ser igreja? Será que você que está aqui nessa igreja, você jovem, você adulto, você casado, que está aqui nessa igreja, não precisa rever os propósitos do seu relacionamento com Deus? Será que você não precisa rever no teu coração que você depende do teu irmão? Que você muitas vezes é cego diante das coisas que Deus coloca na sua vida? A igreja de Laodiceia, o maior erro dela é que ela pensava que ela estava vendo o caminho da eternidade, que todo mundo estava indo para o caminho da eternidade. E Jesus Cristo vem com a bomba: você precisa pingar colírio nos seus olhos. Você tem miopia espiritual, você tem estigmatismo espiritual, você precisa voltar a rever os seus relacionamentos com Deus, para que Deus comece a colocar as revelações que Ele tem na sua vida. Ah, pastor, o que é revelação? Deixa eu falar um pouquinho de teologia, da teologia sistemática. Revelação de Deus é tudo aquilo que está em oculto lá na eternidade, e Deus permite que você
comece a ver. Ou seja, a revelação é aquilo que está oculto e que Deus abre o campo e mostra na tua vida. Por isso que nessa noite você precisa olhar para dentro do teu coração e se identificar. Será que eu sou esse crente da igreja de Laodiceia? Será que eu sou esse crente, não que o Marcos apresentou, mas que a Bíblia apresenta lá no livro de Apocalipse? Será que eu não estou cego diante de Deus? Será que eu não preciso chegar para o meu irmão depois do culto e falar: meu irmão, eu preciso tanto de você, eu não consigo mais ser autossuficiente, eu sou dependente de você. Eram tão bons seus conselhos quando você me aconselhava. Será que você não é essa pessoa que está aqui nessa noite, que precisa chegar lá na tua casa e pedir perdão para o teu marido? Será que você que está aqui nessa noite não precisa chegar na tua casa e pedir perdão para o teu irmão porque você magoou o coração dele hoje? Eu dependo de você, meu irmão, você depende de mim. E a Bíblia nos mostra que muitas vezes nós somos cegos. Amém? Na terça-feira eu quero continuar esse sermão na mesma perspectiva, só que eu quero mudar um pouquinho o tema. Eu quero pregar sobre diretrizes, conselhos para uma igreja com propósito, sabe? Agora, na mesma perícope do texto, Jesus Cristo vai começar a mostrar caminhos para que aquela igreja volte a ter propósito de adorar a Deus, para que você volte a ter um propósito de adorar a Deus. Eu quero que todas as pessoas que estão aqui nessa noite, visitantes de outras igrejas, se vocês forem tocados, terça-feira eu vou estar continuando o sermão. E eu quero que vocês estejam aqui nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Eu quero orar e abençoar a tua vida nessa noite. Amém? Abraça teu irmão, pegue na mão do teu irmão e diz: se eu te magoei hoje, me perdoe. Diga: eu dependo de você. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Amém? Deus amado, Deus querido, Deus gracioso, de unção e poder, eu quero colocar, ó Deus, de uma maneira especial todo jovem, todo adolescente, para que ele se